Em Contigo sim, logo cedo pela manhã, Sandro chega para se acomodar no apartamento do filho, e a primeira coisa que tira da mala é uma garrafa de bebida. Porém, o homem recebe uma visita inusitada. É Fedra, que foi ver como o ex está. Surpreso, ele diz para a mulher entrar. Sem graça, a médica conta que viu que ele estava muito mal, e decidiu ir até o apartamento para ver se ele estava bem, mas se arrepende. O engenheiro se desculpa por não oferecer nada à mulher, avisando que a única coisa que tem em casa é bebida. Fedra, preocupada, quer saber como o homem vai viver ali e diz ter certeza que a geladeira está vazia. Sandro explica que, no momento, não tem cabeça para pensar nessas coisas. Fedra diz que não vai deixar o engenheiro vivendo daquele jeito e insiste em acompanhá-lo às compras, e afirma que é para isso que servem os amigos. Nesse meio tempo, Ângela vai visitar Félix, que quer saber como a moça descobriu seu endereço. Ela explica que foi a advogada quem disse onde ele morava. Sabendo do que se trata, o sujeito se defende, dizendo que ele tem tanto direito quanto Luz de ficar com Gibo. Ângela argumenta que ele pode visitar o menino quando quiser e diz que não entende por que ele teima em separar o garoto da sua mãe, mas não adianta. Félix insiste em dizer que, na sua terra, os casais vivem juntos e os filhos vivem com seus pais e ainda completa. De onde venho, as mulheres atendem seus maridos na cozinha e na cama. Irritada, a enfermeira responde: só se for na sua casa porque de onde venho, elas são respeitadas e não apanham até estarem quase mortas. Agora quem se irrita é Félix. Ele avisa Ângela para não meter seu nariz onde não é chamada, deixando claro que não gosta que as pessoas se envolvam em seus problemas. Mas a enfermeira não se dobra e responde: e eu não gosto que abusem das pessoas que amo. Os dois acabam discutindo e o sujeito faz questão de frisar que Luz é sua esposa e tem que estar ao seu lado. Enquanto isso, Samantha volta para casa e é amparada pelo pai e por Oscar até seu quarto. Pablo chega carregando a bagagem da moça e explica a Beatriz que Luz não vai poder ir trabalhar, pois as coisas se complicaram na audiência. O motorista conta que tiraram o filho da moça e o juiz deu a custódia de Gibo para o pai. Beatriz diz que não tem problema e pede que ele avise a doméstica que, quando puder, vá falar com ela, pois precisam conversar, pois vai achar uma forma de ajudar Luz. Na casa de Félix, o infeliz continua insistindo na ideia de que, se sua esposa quer mesmo a felicidade do filho, deveria voltar a morar com ele. Ângela suplica para que o homem não faça isso, pois o menino vai sofrer muito. Porém, Félix não se convence e diz que está disposto a dar mais uma oportunidade para a esposa. O sujeito afirma que tudo pode ser resolvido se Luz passar uma noite com ele, pois assim vai voltar a se apaixonar e tudo ficará bem. A enfermeira monta nas tamancas e xinga o sujeito, rogando-lhe uma praga e gritando que espera que a justiça divina o encontre logo, pois ele vai pagar muito caro por tudo o que está fazendo. Mas antes da moça sair, Félix a agarra pelo braço dizendo: Ângela, já te disseram que você tem uma boca linda? Seria uma pena se alguém a partisse em duas, não acha? Então siga o meu conselho. Não se meta onde você não foi chamada ou você vai sofrer as consequências. Agora saia da minha casa. Logo depois, Félix vai até o quarto do filho para saber se ele quer uma pizza, mas o garoto não para de chorar. Ele responde que a única coisa que quer é voltar a morar com a mãe. Mas o sujeito diz que isso não vai acontecer, pois se ele realmente quer uma família, sua mãe vai ter que voltar para casa. Gibo diz que Luz não quer estar com o pai e o homem, com a maior cara de pau, manda o menino convencê-la a voltar. O menino não se acovarda e pergunta: e qual seria essa forma tranquila de resolver essa situação? Obrigar minha mãe a vir morar aqui contra a sua vontade? Félix, jogando baixo, diz ao filho que ele precisa saber da verdade sobre o acidente que teve quando era pequeno e conta que foi Luz quem provocou a queda do garoto das escadas e não ele. Enquanto isso, na faculdade de medicina, Ângela e Ed conversam sobre as matérias do curso e sobre as tarefas que tem que fazer, quando a enfermeira recebe uma ligação de Aníbal. O cafetão passa a agenda de trabalhos da moça para a noite seguinte, e ela aproveita para avisar que aquele será o último serviço que faz para ele. Aníbal, que está no Viva Voz na companhia de Yolanda, pergunta o que a enfermeira vai fazer para pagar o dinheiro que lhe deve e lembra que tem uma promissória assinada pela moça, que jura que vai pagar cada centavo. Ângela pergunta por Lili, dizendo que está preocupada, mas o sujeito responde que a moça está trabalhando e não tem por que ela se preocupar. Na mansão, já em seu quarto, Samantha, logo que fica sozinha com Oscar, pega um saco de remédios debaixo de sua cama e o atira para o Aspone, explicando que foi tudo uma farsa e só tomou alguns comprimidos para que seus sinais vitais baixassem.
Ela diz ainda que jamais colocaria sua vida em risco, ainda mais por um homem, deixando claro ao assessor que foi tudo planejado. Ela ainda diz que fez tudo no momento certo, pois sabia que Leonardo estava na casa com sua mãe e ele jamais deixaria que algo de mal acontecesse com ela. Do outro lado da cidade, Félix continua fazendo a cabeça do filho contra a mãe e diz que é por culpa dela que ele está aleijado. Gibo começa a chorar, dizendo que não acredita nisso. O sujeito tenta abraçar o garoto, que se livra dos braços do pai, dizendo que quer ficar sozinho e manda o homem embora do seu quarto. E no cortiço, Abel descobre que Luz não está em casa. O rapaz fica preocupado. Nesse meio tempo, Samantha conta a Oscar que fez o que fez para garantir o apoio dos pais e o Aspone resolver revelar que o escândalo sobre a prisão de Álvaro já estourou nas redes sociais e todo mundo está comentando sobre a bigamia do rapaz. A influencer diz a seu assessor que precisam estancar a fofoca antes que cresça. Oscar resolve ler a legenda do post que preparou, onde está dito que Álvaro foi alvo de mentiras contadas por Ângela, que só quer tirar grana do rapaz. O post diz ainda que Samantha e o marido estão mais unidos que nunca e vão seguir juntos graças ao grande amor que sentem um pelo outro. Oscar ainda conta que já falou com a advogada de Ângela e marcaram um encontro entre as duas, na mansão. Mas não é só isso que Samantha tem planejado. A víbora pede ao assessor que desapareça com os resultados dos exames toxicológicos que fez no hospital, pois poderão descobrir que ela não tinha entorpecentes suficientes em sua corrente sanguínea para matá-la. E na periferia, Luz vai à casa de Félix dizendo que ele pode fazer o que quiser com ela, mas quer o filho de volta. Enquanto isso, no hospital, há uma conversa com Mirta e confessa que não voltou à capital somente pelo que aconteceu com a amiga, mas também está pensando em recuperar sua relação com Leonardo, pois está muito apaixonada pelo rapaz. A desbotada ainda diz que tem medo que ele a rejeite, mas estaria disposta a dar o que for necessário para que os dois voltem a ficar juntos. Leonardo, que estava passando pela porta do quarto da mãe, resolve ouvir a conversa. E Álvaro recebe a visita de Ângela na cadeia. Se fazendo de vítima, o rapaz diz que não tem cara de olhar para a moça, afirmando que o que ele fez não tem perdão. A enfermeira só responde que tem direito a uma explicação e espera que ele tenha feito tudo aquilo por causa de Clarita. O sonso se faz de surpreso e pergunta como ela sabe sobre a moça. Ângela diz que Dário a levou para conhecer a doente. Agora, Álvaro faz o papel de indignado e diz que nunca autorizou o amigo a revelar seus segredos. Mas Ângela não se comove e responde que o pediatra acha que foi por causa da garota que ele a enganou e quer uma explicação do rapaz por tê-la feito sofrer tanto. Álvaro veste o papel de arrependido e diz que nunca deixou de amar a enfermeira, mas só o que ele ganha é um belo bofetão. Furiosa, Ângela manda o rapaz continuar com suas mentiras, deixando claro que está ali apenas para descobrir o que aconteceu com Clarinha e quer a verdade. Enquanto isso, no hospital, Leonardo continua escutando a conversa da mãe com Alma e fica cada vez mais passado com a história que a moça está contando. Ela diz à sogra que está muito arrependida do que fez e está disposta a tudo para reconquistar o médico, que ela afirma ser seu grande amor, mas jura que não tá a fim de forçar a barra e prefere que o rapaz se dê conta por si mesmo, de que ela ainda o ama. De saco cheio com a ladainha da ex, ele invade o quarto da mãe e quer saber se ela já está pronta para voltar para casa. Mirta quer saber se Sandro já foi embora da mansão. Leonardo diz que o pai está em seu apartamento, mas a mulher resolve comentar que não se importa onde o marido está, desde que ele não fique no mesmo lugar que ela. Na casa de Félix, ele resolve agarrar Luz, que se mantém dura feito um pau. O sujeito diz que daquela forma ele não quer nada com ela, e que a moça precisa demonstrar que está a fim de voltar. Chorando, a doméstica jura que está dizendo a verdade, mas primeiro, quer ver o filho. Porém o infeliz decreta: não vai ser tão fácil, eu te fiz uma proposta, mas o prazo já venceu, e para de chorar. Eu quero de volta o mulherão pelo qual me apaixonei e não isso no que você se transformou. Luz implora, mas Félix diz que a moça precisa convencê-lo de sua intenção, pois caso contrário, volta para sua cidade com o garoto no dia seguinte. Desesperada, Luz pergunta ao marido se ele está pensando em ficar no povoado, mas ele diz que é livre e tem dinheiro. Por isso pode viver onde quiser com o filho. Cada vez mais assustada, a doméstica implora para que ele não faça isso, e o sujeito diz que tudo vai depender mais dela do que dele. Na cadeia, Álvaro chora contando sua história a Ângela e diz que, depois do acidente em que seus pais morreram, sua irmã ficou em coma, o que custa muito caro, pois a moça está em estado vegetativo. Agora, a enfermeira quer saber se realmente Clarinha é irmã do infeliz, e ele responde entre lágrimas
que depois da morte dos pais, a justiça o designou como tutor da mocinha. Álvaro aproveita a oportunidade para se justificar e diz que viu em Samantha sua saída financeira, pois os gastos hospitalares com a irmã são absurdos e ele não podia mais bancá-los. Nesse meio tempo, Oscar chega ao hospital e, aproveitando que a enfermeira-chefe deixou a sala, vai vasculhar o computador da moça, atrás dos resultados dos exames de Samantha. Ele liga para seu hacker Tony e os dois conseguem localizar o diagnóstico da Patricinha. Álvaro, por sua vez, continua com a farsa e ainda conta que, quando Samantha descobriu sobre Clarinha, ela já estava obcecada por ele e prometeu que ia ajudá-lo com as despesas da irmã, mas impôs que os dois tivessem uma relação. O energúmeno ainda jura que ama a enfermeira e não sente nada pela influência. No cortiço, Abel diz à avó que está preocupado com Luz, que não atende o telefone e ainda não chegou em casa. Pura resolve comentar que a moça deve estar na casa do marido, tentando recuperar o filho. Abel quer ir até a casa do infeliz resgatar a moça, mas a avó avisa que se ele fizer isso, vai ser pior para a moça, pois o juiz pode achar que o rapaz é seu amante. Pablo chega e fica sabendo da situação. O motorista quer sair imediatamente para buscar a moça, mas Pura impede o neto e coloca os dois para rezar. Enquanto isso, Álvaro, mais uma vez, joga baixo e diz a Ângela que ela sabe muito bem o que é cuidar de alguém da família que está doente, pois sabe que a moça faria tudo o que pudesse para ajudar este familiar, e foi por isso que decidiu se casar com Samantha. Indignada, a moça quer saber por que ele escondeu tudo isso dela, e o rapaz responde: "Sei que não mereço perdão, mas você precisa entender que eu estava desesperado. A decisão que tomei me fez ver que vendi minha alma ao diabo. Dar uma esperança de vida para a minha irmã em troca da minha vida contigo. É um preço muito alto que tenho que pagar." Mas Ângela não se dobra e alega que ele poderia ter contado tudo a ela, e os dois poderiam ter encontrado uma solução. Mas Álvaro contesta e diz que na ocasião não podia contar nada e só pensava em uma maneira de terminar com Samantha quando regressassem da lua de mel. A enfermeira se dá conta que arruinou os planos do marido quando apareceu em seu casamento na igreja e o infeliz responde: "Esse foi o princípio do fim para mim, pois Samantha não sabia que eu estava casado com você." Cada vez mais furiosa, a garota resolve responder: "Você não tem ideia do mal que causou. Me disseram que Samantha tentou tirar a própria vida. A cara do preso é a melhor." Nesse meio tempo, Alma vai ao consultório de Leonardo para dizer que Mirta já está pronta para ir para casa. O médico diz que ainda precisa revisar umas coisas no trabalho e esperar por Ângela. A garota quer saber por que ele precisa esperar pela enfermeira e Leonardo revela que ela foi contratada para cuidar de sua mãe, em casa. Alma chega a se sentar com a notícia, mas não perde a pose. Ela comenta que o rapaz tem muita consideração pela amiga e o médico afirma que sim, pois ela é uma ótima pessoa e uma excelente estudante. Mas a desbotada resolve perguntar se é só isso. O doutor diz que sim e quer saber o porquê da pergunta. Alma, então, resolve contar que Ângela disse que ele a ajudou muito a entrar na universidade e agora está até arrumando trabalho para a moça, e apenas quer ter certeza que não existe nada entre os dois. Desconfiado, Leonardo revela que tem ajudado a enfermeira porque tem um grande carinho por ela, principalmente sabendo tudo o que ela sofreu nas mãos de seu marido. A Sensal se surpreende ao saber que a rival é comprometida, e o médico resolve contar. Ângela se casou com Álvaro Villa-Lobos, o diretor administrativo deste hospital. Surpresa, a oxigenada pergunta se o mesmo sujeito que casou com Samantha, e o médico emenda: "Sim, isso mesmo. O infeliz cometeu bigamia e se casou ilegalmente com Samantha, enquanto ainda estava casado com Ângela." Ângela, que, aliás, diz ao marido que Samantha escapou da morte por milagre, e o infeliz continua com a choradeira, dizendo que não pode se perdoar pelo mal que fez a ela e a segunda esposa, mas está preocupado com sua irmã, pois, com ele preso, a garota pode morrer. O agente penitenciário chega, informando que o tempo da visita acabou. Quando Ângela se levanta para ir embora, o rapaz tenta pegar na sua mão, mas ela se recusa. Antes de ir, o infeliz dá sua cartada final, dizendo que talvez aquela seja a última vez que os dois se veem e resolve declarar seu amor pela moça, pedindo seu perdão. A enfermeira abre um meio sorriso e pergunta se ele acha que ela vai perdoá-lo tão facilmente. Mas o sujeito chora mais ainda e pede que ela o perdoe apenas para livrá-lo da cadeia e poder cuidar de sua irmã. Como se não bastasse, ele ainda diz: "Ângela, a vida de Clarinha está em suas mãos. Te peço, por favor, que pelo menos pense nisso." E o infeliz, logo que a esposa sai, seca uma lágrima com uma cara de: "O que eu tenho que fazer para convencer essa mulher?"
Ângela, por sua vez, não consegue se segurar até a saída da penitenciária e acaba caindo no choro ali mesmo no corredor. Nesse meio tempo, a enfermeira-chefe do Hospital dos Vega avisa a Leonardo que chegaram os resultados dos exames que ele tinha pedido para fazerem em Samantha. O médico manda a mulher disponibilizar os resultados no sistema, mas ela explica que os resultados dos exames desapareceram. O rapaz não entende nada e pede que ela avise ao laboratório para mandar as informações novamente. Sem graça, a enfermeira conta que no laboratório, os resultados dos exames também foram deletados. Momentos mais tarde, as patricinhas se encontram na mansão dos Vega. É que Alma foi visitar a amiga, dizendo que precisava vê-la depois que Leonardo contou o que aconteceu entre ela e Álvaro. Alma diz à amiga que pode se abrir com ela, pois as duas se conhecem há muito tempo e jamais vai julgá-la. Samantha aproveita para pôr a culpa de tudo no fiofó de Ângela, que obrigou Álvaro a se casar com ela e trazê-la para morar na capital. A influência ainda conta que, se você ver a vadia, não dá um quinto por ela, que veio de um povoado que não aparece nem no mapa. Mas ela é esperta e tem todas as manhas de uma enfermeira, porém não tem onde cair morta. Interessada na fofoca, Alma quer saber mais e a amiga conta que, quando Álvaro foi ao povoado dela a trabalho, a moça o enfeitiçou e ele acabou caindo na sua rede feito peixe. A moça ainda diz: com isso, ela o convenceu a trazê-la para cá e ainda ajudá-la a entrar na faculdade de medicina, supondo que também iria conseguir um emprego no hospital, para ela trabalhar. Alma resolve então comentar que a garota também deve estar usando Leonardo, pois ela é sua aluna. Já é tarde da noite quando Luz chega em casa e conta o que aconteceu. Ela diz que vai dar o que Félix quer, pois não tem outra forma de recuperar o filho. Mas Pura comenta que é melhor que a moça fale com a advogada, mas a doméstica lembra que Félix pode ir embora com Gibo para onde quiser, pois tem a guarda do garoto. Por mais que os rapazes argumentem, Luz insiste em dizer que tem certeza que o marido fez alguma coisa e revela que acredita que ele tenha subornado ou ameaçado o juiz. Tarde da noite, Fedra e Sandro chegam das compras e entre uma e outra taça de vinho, rolam as recordações e Fedra resolve cortar o clima, dizendo que vai ajudar com a janta. Na casa de Leonardo, o médico de Mirta avisa que a cicatrização da perna amputada da paciente está muito boa e logo poderão tirar os pontos. Ângela, que está presente, garante ao doutor que vai fazer todo o possível para que isso aconteça. Alma, por sua vez, demarca território, alisando o braço de Leonardo, dizendo que vai cuidar da ex-sogra. E enquanto Alma fica sozinha com Mirta, Leonardo leva Ângela para conhecer suas novas acomodações. O rapaz elogia a amiga, dizendo que ela está bonita de uniforme e aproveita para dizer que Alma também vai ficar morando na casa da família. O professor percebe que a aluna não está bem e ela resolve revelar que precisa falar com Yolanda para resolver a situação. Porém, Leonardo a convence a ir naquela noite mesmo e se oferece para acompanhá-la.